Oi, profs, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Rô Pedroso e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. E a história de hoje é a história da Proclamação da República. E eu preparei essa lata bem bonitinha para poder contar essa história para vocês. Essa história dá para vocês contarem para a turminha da educação infantil e também do ensino fundamental. Dessa forma fica bem lúdico e eles vão compreender este fato histórico que aconteceu há muito tempo atrás. E aí, vamos lá? A história da Proclamação da República. Depois que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador do Brasil passou para o seu filho, o Dom Pedro II. Dom Pedro II também era muito amado pelo povo brasileiro e ele governou o Brasil por muitos anos também. O cargo de imperador é passado de geração em geração dentro de uma mesma família, de pai para filho. Mas o trono de Dom Pedro II estava ameaçado. Por quê? Estavam acontecendo muitos problemas naquela época. Um dos problemas era que os religiosos estavam muito chateados, na verdade estavam bravos com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II insistia em se intrometer nas coisas que eram da igreja. Outro problema também foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel. A princesa Isabel era filha de Dom Pedro I. Então, os donos das terras ficaram muito bravos, porque libertando os escravos, não tinha quem trabalhasse, quem fizesse o serviço pesado para eles na época. Ficavam muito bravos mesmo. O cargo de imperador era passado de pai para filho, não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha uma filha, a princesa Isabel. Então, o povo brasileiro não concordava de jeito nenhum que o Brasil fosse governado por uma mulher. Olha isso! Os militares também ficaram desapontados, pois depois da Guerra do Paraguai, que aconteceu naquela época, eles não foram valorizados como eles gostariam de ser. E também eles ficaram sabendo que o Brasil era o único país da América que ainda não tinha um presidente. Então, o sonho de ser uma república, de ter um presidente, de ser um país democrático, cresceu entre o povo e os militares, entre todos. Marechal Deodoro da Fonseca era o militar mais influente da época, por isso ele era o principal candidato a se tornar presidente da República Brasileira. Agora eu vou explicar para vocês a diferença entre monarquia e república. Monarquia era o império onde um rei governava. República era quando tinha um presidente. Então a diferença é, no império, o governo era passado de geração em geração dentro de uma mesma família, de pai para filho. E a vontade que deveria ser feita era só a deles, o povo não tinha vez. Já na república, qualquer cidadão poderia se tornar um presidente. E esse tipo de governo se preocupa com a opinião do povo. Todos esses motivos que eu falei até agora levaram Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe militar. Isso mesmo, ele proclamou a República, se tornando então o primeiro presidente do país, obrigando assim a Dom Pedro e sua família voltar para Portugal. Esse fato aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, levando assim a termos um feriado para lembrarmos de tudo o que aconteceu nessa época, nesse dia. 15 de novembro, dia da proclamação da República. E fim! Acabou a história. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história na lata. É isso, profs. Fiquem com Deus e até a próxima!